E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui mais uma vez, mais duas questões aqui do nosso preparatório para o concurso, né? Hoje nós vamos fazer ainda duas questões de raciocínio lógico, ainda não é a parte específica, mas como eu já disse anteriormente, são questões que servem para a gente já dar aquela aquecida, né? Antes de começar o preparatório mesmo oficial com as próprias questões de matemática. Então vamos aqui para o estudo dessas duas questões. Já pausa o vídeo, deixa o like, tenta resolver e depois confira aqui se a sua ideia, se o seu raciocínio foi o mesmo que o meu, beleza? Aqui nessa primeira questão, ela diz assim: considere as matrizes quadradas com duas linhas e duas colunas, cujos elementos são escolhidos no conjunto -1, 0 e 1. Uma matriz com essas características em que a soma, vamos grifar aqui, ó, em que a soma de todos os seus elementos é positiva, aí vem, pode ter a mesma quantidade de 0 e menos 1? Pode ter a mesma quantidade de 1 e menos 1? Não pode ter 3 elementos? 0. Pode ter 2 elementos menos 1? Tem que ter mais zeros do que menos 1. Então, se a nossa matriz ela é uma matriz quadrada, né, duas linhas e duas colunas, então nós já sabemos que ela tem 4 elementos. Né? Vamos só lembrar aqui, ó. Se eu tenho uma matriz com 4 elementos, A1, A12, A21 e A22, então, o que acontece? Esses 4 elementos são valores aqui desse conjunto. Ele não fala que pode ter... ele, na verdade, vai ter que ter elementos repetidos, né? Porque só tem 3 elementos aqui são 4. Então, o que ele está querendo dizer? Que essa matriz ela tem uma propriedade que, se eu somar todos esses elementos, o primeiro elemento somar com o segundo, somar com o terceiro elemento, com o quarto elemento, tem que dar um número positivo, ou seja, um número maior do que 0, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver essa questão? Vamos analisar as alternativas, né, para verificar se tem alguma dela que não é compatível. Então, a primeira aqui, ó, pode ter a mesma quantidade de 0 e menos 1. Então, se pode ter a mesma quantidade de 0 e menos 1, o que nós podemos pensar? Pode ser que tenha... será que eu consigo formar uma matriz que tenha um elemento 0 e apenas um elemento menos 1, já que tem que ser igual? Será que eu consigo criar uma matriz de forma que não tenha nenhum elemento 0 e nenhum elemento menos 1? Então, a gente tem que analisar isso daí. Então, se eu tenho 4 elementos, vamos dispor aqui, ó, em quatro espaços, e vamos, então, testar. Vamos supor que pode ter a mesma quantidade de 0 e menos 1. Vamos supor que eu não coloco, então, nenhum 0, nenhum menos 1, ou seja, a quantidade nula. Então, sobrou para a gente utilizar apenas o número 1. Então, é evidente que se essa matriz for apenas elementos número 1, de fato, ela é maior do que 0, né? Então, isso se a quantidade de 0 e menos 1 for nula, ou seja, 0 para cada. Agora, imagine se eu colocar apenas uma quantidade igual, ó, um 0 e um menos 1, né? Tem a mesma quantidade. Será que os elementos ainda dá maior do que 0? Dá também. Que eu posso pôr aqui, por exemplo, 1 e 1, né? 1 mais 1, 2, 2 menos 1 dá 1. Então, se tiver uma quantidade igual, eu consigo também. Observa que não é uma regra, né, válida para todas, tá? Porque ele fala, pode ter a mesma quantidade. Ele não fala para a gente que deve ter a mesma quantidade. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque aqui, ó, se eu colocar outro 0 e outro menos 1, observe que aqui não vai dar maior do que 0, né? Mas, como aqui ele está dizendo pode, ele não está afirmando que deve ter a mesma quantidade. Então, esse item A é o item que pode ser verdadeiro, tá? Vamos analisar o item B. Ó, pode ter a mesma quantidade de 1 e menos 1. Vamos verificar se pode ter a mesma quantidade. Vamos supor que eu coloco esse caso aqui, ó. Tem a mesma quantidade, certo? E aqui eu vou completar com o outro valor do conjunto. Observe que essa situação aqui, ó, se tiver essa mesma quantidade, não dá maior do que 0. Né? Dá exatamente 0. Então, eu também posso colocar o outro caso, colocar assim, ó, menos 1 e 1. Também vai dar 0. Então, esse segundo caso não está dando certo. E se eu colocar a quantidade nula,
ficaria 0 para todo mundo. Né? 0, 0, 0. Ou seja, o item B não pode ser de jeito nenhum. Então, essa daqui não. Não pode ter 3 elementos 0. Então, vamos fazer o contrário. Se não pode ter 3 elementos 0, vamos colocar os 3 elementos 0. Ó, observe. Se eu colocar os 3 elementos 0 e aqui eu colocar 1, satisfaz o enunciado. Então, isso aqui também é mentira. Eu consigo sim ter uma matriz cuja soma dos elementos é positiva, colocando 3 números 0. Então, para ela também é não. O outro caso aqui, ó, pode ter 2 elementos menos 1. Vamos verificar? Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, 2 elementos menos 1. Menos 1, menos 1. Galera, se eu colocar 2 elementos menos 1, o que vai sobrar para eu colocar aqui nos outros vai ser 0, 0. Observe que não dá certo também, porque aqui já vai dar menos 2, e menos 2 não é maior do que 0. Então, esse aqui de pode ter 2 elementos menos 1 também não funciona, né? Então, já nós temos não para 2. Para 3, na verdade, né? Vamos na última aqui, ó. Tem que ter mais zeros do que menos 1. Também não é verdade, porque, ó, vamos supor aqui que eu coloque 2 0 e um menos 1 apenas. Né? E aqui vamos colocar 1. Ó, não dá maior do que 0. Se eu trocar 1 daqui e colocar outro 0, também não dá maior do que 0. Então, como eu disse, ó, deu não para esta, deu não para essa, não para essa, não para essa. Então, a única que tem possibilidade de ser verdadeira é o item A. Ok? Então, gabarito, letra A, analisando as alternativas. Beleza? Se você descobrir uma outra maneira, manda aí nos comentários. Agora, vamos aqui na segunda. Um conjunto A possui 7 elementos. Outro conjunto B possui 4 elementos. Se a união desses dois conjuntos tem exatos 9 elementos, a intersecção de A com B, aí tem aqui o leque de alternativas. Galera, aqui tem duas maneiras. Você pode resolver ele construindo os dois conjuntos e colocando os elementos e fazendo as verificações, tá? Ou você pode lembrar do seguinte, que se eu tenho um conjunto, ó, por exemplo, a união de dois conjuntos, a quantidade de elementos da união de dois conjuntos é dado por essa relação aqui, ó. É a soma dos elementos do primeiro conjunto com a soma dos elementos do segundo conjunto. Daí, eu tenho que retirar os elementos da intersecção. Por quê? Se eu tenho um conjunto aqui e aqui, ó, e eu somo, por exemplo, coloco aqui 5 elementos nesse primeiro, e coloco 4 elementos no segundo. Eu somo aqui, ó, 3. Aliás, eu somo aqui, ó, eu somo esses 5 elementos aqui com esses 4 elementos aqui. Observe que eu vou estar somando esses dois elementos repetidamente. Então, por isso que eu devo retirar os elementos da intersecção, tá? Porque eles são contados 2 vezes. Então, você pode fazer no chute, tentando aqui até dar certo essa opção, ou simplesmente lembrar dessa relação aqui, que a gente usa bastante ela. Então, números de elementos de A com B. Vamos verificar se ele fala quanto tem. Um conjunto A possui 7 elementos. Então, vamos pôr aqui, ó. O A tem 7. O conjunto B possui 4. Então, são 4. A união dos conjuntos tem exatos 9. Então, a união tem 9. A intersecção de A com B vale quanto? Né? Então, menos intersecção de A com B. Então, aqui é só fazer uma continha, né? Então, por exemplo, fazendo aqui um cálculo rápido, nós vamos ter o seguinte, que a intersecção de A com B vai ser, na verdade, 11 menos 9. Ou seja, a intersecção de A com B, exatamente 2. Tá? Então, você pode fazer colocando os elementos e ajustando que você chega, então, que o conjunto da intersecção tem exatamente 2 elementos, no caso, alternativa B. Isso aqui é bem simples, né? Basta fazer essa relação aqui que a resposta já sai diretamente. Beleza? Então é isso. Mais uma questão aqui feita com sucesso e deixa um like para fortalecer o canal e nos vemos no próximo vídeo.